recentemente. Nós temos hoje o prazer de ter aqui o professor Diego Marques, da Universidade de Brasília, especialista em teoria de números transcendentes, autor também de um livro sobre esse assunto publicado pela SPM. Ele vai então contar um pouco dessa história para a gente. Diego, muito obrigado por aceitar o convite. Ok. Obrigado. Estão ouvindo direito? Ok. Então, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, né? Eu já vinha no IMPA mesmo, né? Eu lembro o Gugu me ligando lá de manhãzinha, lá, me chamando para a palestra. Foi um grande prazer, né? O Baker foi um grande matemático, faleceu agora no último dia 4, né? E eu queria falar um pouco sobre os trabalhos deles, um pouquinho da vida dele, na verdade, mas mais sobre os trabalhos mesmos, e principalmente os trabalhos que estão mais ligados ao que eu estudo, né? Porque nós vamos ver que as implicações da teoria dele foram bem abrangentes, certo? E para começar, né, eu queria falar que eu nunca encontrei o professor Baker. Eu troquei um e-mail com ele, eu acho que em 2004, 2005, quando eu era aluno de graduação ainda. Eu mandei um e-mail para ele, ele respondeu gentilmente. Na minha dissertação de mestrado, eu coloquei a prova do teorema dele lá, que a gente vai ver aqui, certo? Está no livro também. Então, ok, vamos começar. Eu quero falar um pouco sobre a teoria dos números à la Baker, né? Certo? Então, primeiro, Baker, essa figura bem gentil aqui, né? Ele nasceu em Londres, né? Ganhou a medalha Fields em 1970, quando tinha 31 anos. Né? Ele foi aluno do Davenport, que também é um teórico dos números muito famoso, né? Tem vários trabalhos com ele. E recentemente ele era professor emérito da Universidade de Cambridge, certo? A tese dele foi intitulada Alguns aspectos de aproximação diofantina, certo? Que seria como a gente aproxima os números reais por racionais ou por algébricos de um determinado grau. Certo, no MathSciNet ele tem 64 artigos publicados, né, e mais de 1.200 citações. E os interesses principais dele: teoria dos números, teoria transcendente, formas logarítmicas, métodos efetivos, que a gente vai ver um pouco aqui, e análise diofantina. Ok, então, mas antes como é uma palestra de divulgação, antes de falar nos trabalhos dele, eu vou falar pelo menos na base do que é a teoria dos números transcendentes, certo? Que é uma teoria bem jovem em matemática, né, que começa com a definição de um número algébrico, que é um número que é a raiz de um polinômio não nulo com coeficientes inteiros. Certo? Então, por exemplo, os racionais são algébricos, o raiz de 2 é irracional, mas é algébrico. O I, né, a unidade imaginária, é um número complexo, não real, que também é algébrico. Né? Então, um número que não é algébrico é chamado transcendente, né, porque, segundo Euler e Leibniz, a palavra transcendente quer dizer que transcende as operações algébricas. Né? Você não consegue relação do número com potências e coeficientes inteiros, por exemplo. Certo. A definição é do século XVIII, mas somente no século XIX foi possível provar que de fato existiam números transcendentes. Certo? Então, a prova do matemático francês Liouville, ele na verdade conseguiu provar que os números algébricos de determinado grau não eram bem aproximados por racionais. Nós sabemos que os racionais são densos na reta, então qualquer algébrico real é aproximado por racionais. Só que o Liouville conseguiu provar que essa aproximação ela satisfaz uma certa desigualdade aqui, ou seja, uma certa velocidade, dependendo do grau do algébrico. O grau seria o grau do polinômio de menor grau que anula esse algébrico. Então, certo, ou seja, um algébrico de grau n ele não é aproximado na ordem n, não muito bem aproximado na ordem n por racionais. Então, o que ele fez foi construir um número que é bem aproximado em qualquer ordem. E esse número é esse número bem artificial aqui, né, só com zeros e uns, onde os uns aparecem em posições fatoriais. Então, 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 6, 4 fatorial, 24, etc. Então, esses blocos de zeros, o tamanho tende a infinito muito rápido, né, da ordem de n fatorial, e, portanto, eles são aproximados em qualquer ordem que você fixar, você consegue aproximar bem. Então, esse número não pode ser algébrico de nenhum grau pelo teorema, portanto, ele é transcendente. Certo. Depois disso, né, ainda no século XIX, né, o Cantor veio com aquela teoria, toda a teoria de não enumerabilidade, de conjuntos enumeráveis, não enumeráveis, etc.
e ele de fato conseguiu provar que o conjunto dos algébricos era enumerável, o que implicava, portanto, que o conjunto dos números transcendentes era não enumerável, né? Então, quase todo número, na verdade, é transcendente, né? A probabilidade de você pegar um número ao acaso num plano complexo e ele ser transcendente é 1. Certo, depois disso, alguns matemáticos conseguiram provar algumas constantes, que a transcendência de algumas constantes conhecidas. Por exemplo, o Hermite provou que o E é transcendente, o Lindemann provou que o Π é transcendente, na verdade provou mais coisas, certo? Eu vou falar aqui um pouco mais sobre isso. O Gelfand provou que E elevado a π é transcendente. E o Nesterenko, já um pouco mais recente, matemático russo, provou que π mais E elevado a π é transcendente. Certo? Só a título de informação, E elevado a π é transcendente, mas π elevado a E, π elevado a π e E elevado a E são problemas em aberto. Π mais E elevado a π é transcendente, mas π mais E é um problema em aberto também. Certo? Então tem muita coisa, é uma teoria bem espinhosa pelo fato de ter muitos problemas em aberto, por exemplo. Certo, então o primeiro teorema bem geral sobre o comportamento de funções transcendentes em pontos algébricos, né, que é outra área bem difundida em teoria transcendente, é o seguinte: a exponencial sempre toma valores transcendentes em algébricos não nulos. Certo? Esse é o teorema de Hermite-Lindemann, tem várias versões desse teorema, tem algumas pessoas dizem que é só o teorema de Lindemann, outros Lindemann-Weierstrass e etc. Tem várias versões. E como exemplo, como consequência, por exemplo, se você pega um número algébrico diferente de 0,1, então o logaritmo dele é transcendente. Então esse foi o primeiro resultado relacionado ao logaritmo, é que eu posso pensar no logaritmo no ramo principal do logaritmo, certo? Ok? Então, temos que se eu tenho um algébrico diferente de 0,1, o logaritmo dele é transcendente. Logaritmo, quando eu falo logaritmo, é logaritmo na base E, é logaritmo neperiano. Certo. Em 1900, né, teve aquele segundo congresso de matemática, internacional de matemáticos, né, em Paris, que foi bem famoso porque o Hilbert falou naquela lista de 23 problemas que ficaram bem famosos, etc. E o sétimo problema de Hilbert era relacionado à potenciação de dois números complexos. Então, na verdade, nesse caso, dois números algébricos. Então, você pega a potenciação de dois números algébricos e a pergunta é o que pode acontecer com isso, certo? Então, eu tenho alfa elevado a beta, onde alfa e beta são algébricos. Aqui essa potência eu estou considerando também no ramo principal, certo? E a pergunta dele era, por exemplo, 2 elevado a raiz de 2 é algébrico ou transcendente? Raiz de 2 elevado a raiz de 2, i elevado a i. Então, seriam problemas que ficaram em aberto. O Hilbert colocou uma explicação, né, no pronunciamento dele lá sobre a importância desse problema. E né, ele falava que era um problema tão importante, talvez, como a hipótese de rima, e etc., que podia trazer métodos novos. Certo? E em 1934, independentemente, dois matemáticos, Gelfand e Schneider, conseguiram resolver o problema completamente, já tinham tido alguns resultados parciais, certo? Mas eles provaram que se você pega uma potência alfa elevada a beta, onde alfa e beta são algébricos, a base é diferente de 0,1 e o expoente é irracional, então esse númerozinho é transcendente. Por exemplo, 2 elevado a raiz de 2, 2 elevado a i, e é elevado a π, porque eu posso escrever elevado a π igual a menos 1 elevado a menos i. Então esses caras são transcendentes. Então por isso que a gente consegue provar que e elevado a π é transcendente dessa forma, usando Gelfand, e não consegue provar, por exemplo, que π é elevado a e. Certo, uma forma equivalente do teorema de Gelfand-Schneider é sobre os logaritmos ainda, certo? Então nós sabemos que o logaritmo de um algébrico é transcendente quando o algébrico é diferente de 0,1. Mas eles provaram o seguinte: se eu pego dois números algébricos não nulos, se o logaritmo deles são QLI, então eles são Q barra LI. Então é um passo muito grande, né? Digamos, eu tenho os dois logaritmos, são linearmente dependentes sobre os racionais, e eu consigo, né, o teorema de Gelfand-Schneider consegue mostrar que eles de fato são linearmente dependentes sobre Q barra, que é um conjunto muito maior do que Q, certo? É um exercíciozinho bem interessante, sai diretamente do teorema, equivalente ao teorema. Certo? E o próprio Gelfand fez a pergunta: o que acontece com n logaritmos, né? Se eu tiver, em vez de 2 logaritmos aqui, se eu tivesse n logaritmos, certo? E isso foi uma série de resultados do Baker na década de 60 do século passado, né, que culminaram numa generalização do teorema de Gelfand-Schneider. Então, de fato, ele provou um pouquinho mais. Ele provou que se você pega algébricos não nulos, tá, que os logaritmos deles são QLI, então 1 e os logaritmos são Q barra LI. Certo? Então, o resultado não é tão difícil a demonstração, assim, mas bem técnica e bem longa a demonstração,
Não vou falar muito sobre isso, quem quiser falar sobre isso depois a gente pode conversar. Certo, alguns corolários, né, algumas consequências diretas, consequências puras do teorema de Baker. Certo? Uma consequência é o seguinte, olha, nós sabemos que se eu tenho dois números algébricos e somo, isso dá algébrico, porque os algébricos formam um corpo. Mas se eu tenho dois transcendentes e somo, isso pode dar qualquer coisa, certo? Então, se eu pego E e menos E, isso dá zero, né? A soma de transcendentes pode dar zero, a potência de transcendentes pode dar algébrico, pode dar inteiro, pode dar irracional, pode dar transcendente, pode dar qualquer coisa. Então, botou um transcendente, tudo pode acontecer. Então, nós sabemos o seguinte, ó, cada logaritmo desses aqui é um número transcendente, pelo teorema de Lindemann, lá, aquela consequência do teorema de Lindemann. Mas o que o Baker provou foi o seguinte, se eu pego uma combinação linear de logaritmos de algébricos com coeficientes algébricos, isso aqui ou é zero ou é transcendente. Né? Então, é um resultado muito forte, né? Porque para provar transcendência, agora eu só preciso provar que não é zero. E geralmente isso é bem fácil fazer, certo? Dependendo se você tiver explicitamente quem são esses algébricos aí. Então, essa combinação, essa soma desses transcendentes aí continua sendo transcendente ou é zero, certo? Outra consequência é que quando eu faço o produto daqueles números lá, que alguns livros chamam de números de Lindemann, certo? Os números que são da forma E elevada a alfa, onde alfa é algébrico, e chamam números de Gelfand-Schneider, números da forma alfa elevada a beta, onde alfa e beta são algébricos. Então, se eu faço o produto desses números transcendentes aqui, também é um número transcendente, certo? Claro que estou pedindo que os alfa i sejam não nulos, e o alfa zero também. E outra consequência é que o produto desses números de Gelfand também é transcendente, quando e os expoentes formam um conjunto QLI. Certo? Então, também é uma consequência direta do teorema de Baker, certo? E é um exercício bacana de fazer, e tem algumas consequências, como você consegue fazer algumas coisinhas com ele, você consegue, por exemplo, nós sabemos que E elevado a qualquer algébrico, diferente de zero, é transcendente, mas se eu troco E por π, isso já muda. Se eu pego π elevado a um algébrico irracional, eu não sei nenhum exemplo de quando isso aí dá um número transcendente. Π elevado à raiz de 2 é algébrico transcendente. Então, tem umas consequências que relacionam esse tipo de resultado com isso. Resultados condicionais, né? Por exemplo, entre E mais π e E vezes π, um deles é transcendente. Entre E mais π e E menos π, um deles é transcendente. Então, quando a gente não consegue resolver exatamente explicitar quem é transcendente, a gente consegue, pelo menos, cercar esses caras, certo? Tem um listão sobre isso. Certo, então, na verdade, o Baker ele conseguiu provar uma coisa um pouco mais interessante. Né? Ele conseguiu provar que quando esse cara aqui é diferente de zero, né, quando essa fórmula é diferente de zero, ela é transcendente, ele conseguiu, de fato, uma estimativa para isso aí, certo? Para o tamanho dessa coisa aqui, certo? No caso que os BI são inteiros, né, diferente de zero, E isso teve várias aplicações na época, certo? Muitas em teoria em equações Diofantinas, problemas Diofantinos, teoria algébrica, própria teoria transcendente, etc. Vamos falar aqui, certo? Então, por exemplo, no MSc 2010, né, no database lá da American Mathematical Society, tem das escolhas lá, 11J86, é só para formas lineares e logaritmos, o método de Baker, certo? Então, de fato, virou uma parte central da teoria transcendente, o método criado pelo Alan Baker. Certo? E ele provou um resultado desse tipo, como eu falei, uma desigualdade inferior para o tamanho da fórmula linear, mas um resultado mais recente dele, é um pouco mais simples de explicitar aqui, certo? Ele provou que, de fato, aquele cara lá, quando é diferente de zero, é maior que exponencial de menos uma constante que depende do número de logaritmos. Isso aqui é aquela fórmula linear de logaritmos. D é o grau da extensão de Q adjuntado de alfa 1, alfa n sobre Q, log A1, log AN, log B, onde AI é o máximo entre as alturas dos alfa i's e E, a altura de um número algébrico é o máximo do valor absoluto dos coeficientes do polinômio minimal primitivo dele, e B é o máximo entre os coeficientes da forma e o E. Certo? E essa constante, 16ND, é elevado a 2N mais 4. Então, é uma constante efetiva, certo? Então, de fato, é um resultado que a gente consegue dizer quem é a constante. Interessante é que 5 anos depois, né, o Matveev conseguiu melhorar um pouco a constante, tirando esse fator n elevado a n. Só para ressaltar, no teorema original do Baker, eu acho que tinha um fator aqui, tinha um fator n fatorial ainda, da constante, e tinha 200 elevado a 200n, uma coisa desse tipo. Então era um pouquinho mais complicado, mas que na época já era completamente efetivo, já dava para resolver vários problemas com ele, certo? Principalmente porque a quantidade de formas não é tão grande assim.
Ok, então qual a estratégia para usar esse teorema de Baker, certo? Então, primeiro a gente tem um problema, né? O problema pode ser qualquer problema. Então, a primeira coisa é reduzir esse problema a um problema onde a teoria do Baker a gente pode aplicar. Então, em geral, a gente tem um problema e a gente reduz a uma desigualdade desse tipo, certo? Alfa 1, B1, alfa n, Bn menos 1 menor que uma constante exponencial de menos C2 vezes B, onde esse B geralmente são as variáveis do meu problema. Depois, né, para um B grande, eu posso, isso aqui é a exponencial daquela minha fórmula linear. Né? Então, a fórmula linear é B1 log alfa 1 mais Bn log alfa n. Então, isso aqui é a exponencial da minha fórmula linear. Portanto, se eu escolho um B muito grande, geralmente é o que acontece, se eu peço que o B ele contém as variáveis do problema. Então, se eu peço que as variáveis sejam grandes o suficiente, se forem pequenas eu resolvo por outro método, eu consigo que a forma é menor que isso aqui. Então, eu consigo uma desigualdade superior, um limitante superior para a forma, e agora eu posso usar a teoria de Baker para conseguir um limitante inferior. O interessante é que o limitante inferior, ele tem a ordem de menos log de B, né, onde B é o tamanho das variáveis, depende do tamanho das variáveis. E o limitante superior era da ordem de B. Então, quando eu uso essas duas condições, eu tenho um limitante para B em função de log B. Então, o B não pode ser muito grande assim. Então, eu tenho um limitante explícito, como tudo é explícito, toda constante é efetiva, eu consigo, de fato, dizer quem é o B, certo? Dependendo de um certo B0. E o B é o máximo das variáveis, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui para ver, certo? Ok, então vamos ver algumas consequências, certo? Algumas consequências do teorema. A primeira consequência são um tipo de equações chamadas equações de Chue, ou Chu, depende de quem está falando. Mas é uma equação que é uma forma binária, ou seja, é um polinômio de grau 2 homogêneo. Desculpa, é um polinômio com duas variáveis homogêneo de grau maior ou igual que 3. Então, seria uma generalização de uma equação de Pell, por exemplo. Nesse caso, a pergunta é quantas soluções tem a equação f de xy igual a m, onde m é um número diferente de zero inteiro. De quantas maneiras eu posso representar o m como uma forma binária de grau maior ou igual que 3. Certo? Então, em 1909, o Chue ele conseguiu melhorar aquele teorema de Liouville, certo? Aquele teorema de Liouville, lembra que dependia do n, do grau do algébrico, ele conseguiu melhorar para n sobre 2. Então, com esse n sobre 2, ele conseguiu, não efetivo, né, foi um resultado não efetivo, ele conseguiu usar aquilo, fatorando esse cara aqui, pegando as aproximações por racionais, ele conseguiu provar que essa equação só tem uma quantidade finita de soluções. Lembra que a equação de Pell seria o caso que o grau é 2. Na equação de Pell a gente tem finitas soluções em alguns casos. Certo? Só que a prova dele foi inefetiva, ou seja, dado m, dado a forma, eu não consigo dizer quantas soluções tem ou limitar superiormente o máximo das soluções. E com o resultado de Baker, foi possível fazer esse resultado virar efetivo. Né? Então, de fato, é possível você, dado o seu polinômio homogêneo aqui, sua forma binária, e dado m, você de fato consegue o limitante para as variáveis. Pode ser um limitante muito grande, mas você vai conseguir. E o resultado dele é bem efetivo, na verdade, ele até colocou a constante. Né? Então, ele provou que se isso aqui tem solução, então o máximo das variáveis é menor que a exponencial de n, né? N na verdade, acho que n aqui é o grau, certo? Aqui tem b, mas aqui é n. N elevado a n ao quadrado, h de n ao cubo, mais log de módulo de m, 2n mais 2, onde n é o grau, certo? Aqui tem b, mas é n. E h é a altura da forma, certo? Ou seja, o máximo dos coeficientes, o valor absoluto do máximo dos coeficientes. E esse ni é 128n, n mais 1. Né? Então, esse número é um número bem grande, né? Então, dado uma forma aí de um grau 3, aqui já é bem grande, dependendo aqui do h. Né? Se o h for 1, fica um pouco mais simples. Mas se o h1 tem muita graça, se o h for um pouco maior, já vai ficar muitas soluções. Né? Então, até hoje, muita gente... então, assim, esse método, né, de fato, você já consegue explicitar o máximo para o número de soluções, mas o que o pessoal faz hoje é tentar encontrar todas as soluções. Né? Então, um problema em equação de Diofantinos é encontrar todas as soluções. Né? Depois que você prova que é finito, como é que você encontra todas? Então, muita gente devota muito tempo tentando resolver esse tipo de problema, mas já com base na teoria de Baker, ou com algumas melhores que você consegue, de fato, dependendo da equação, você consegue coisas melhores do que isso aqui. Isso aqui é no caso geral. Certo. Outro problema que o Baker estudou foi equações de Pell simultâneas, certo? Então, você pega x2 menos y2 igual a 1, x2 menos bz2 igual a 1. Então, x aqui é o mesmo. Aqui, certo? O Baker, então, deu essas estimativas explícitas para equações de
Mas isso tem alguma relação com o teorema anterior desse que você mencionou? Não, mas é o trabalho. Não, tem. Ele usou fórmulas lineares. Né? Ele fatorou a forma e foi usando como fosse um teorema de forma efetiva. Ele conseguiu um limitante inferior para pequenas formas, que eram só tipo inteiros vezes logaritmos algébricos menos outros inteiros, e ele foi limitando todo mundo por baixo e depois ele conseguiu isso aí. Então, de fato, tudo que eu colocar aqui são consequências das fórmulas lineares, por enquanto, a menos que eu fale o contrário. De fato, eu não vi a demonstração dele aqui, não, mas sempre desse tipo. Né? A de Chu é bem conhecida. Certo. Então, com o mesmo método, ele conseguiu estudar também equações de Pell simultânea, certo? E a equação de Pell simultânea será um sistema de equações de Pell, com duas equações aqui. A gente sabe que cada equação dessa tem infinitas soluções, onde B é um número livre de quadrados, certo? A e B, desculpa, e o x aqui é o mesmo, né? A gente interligou o x aqui. Então, na verdade, esse problema é o seguinte, né? Então, como tem aí no livro do Google aí, né? Tem essas soluções aqui. O x aqui e o y são dados por recorrências, né? Então, se o x aqui é o mesmo x daqui, então, na verdade, é um problema que envolve a interseção de duas sequências recorrentes. Né? Então, esse tipo de problema é muito estudado, né? E é fácil provar, né? Que quando você tem as recorrências, então ela tem um polinômio minimal, naquele escala de grau 2, quando a raiz é dominante, ou seja, uma raiz tem modo que a outra raiz. Então, de fato, a gente consegue provar que essas equações têm no máximo uma quantidade infinita de soluções. Não é difícil, não consegue explicitar o máximo disso aí. E como aplicação, na verdade, né, as equações simultâneas que ele estudou foram essas daqui, né, 3x2 menos 2 igual a y2 e 8x2 menos 7 igual a z2. Isso tem a ver com o que a gente chama de M-upla de Diophantine, certo? Que seria conjuntos com M elementos, tal, que o produto de qualquer 2 mais 1 dá um quadro perfeito. Então, com isso, ele provou um resultado. Eu acho que a M-upla de Diophantine que era conhecida era 138,120. Você pega 138,120, faz o produto de qualquer 2 e soma 1, isso dá um quadro perfeito. E ele conseguiu provar que se você pega 138 e qualquer um número A, e isso é uma quádrupla diofantina, então esse A tem que ser 120. De fato, ele conseguiu provar que se você tem 1, 3 e 8, você não consegue aumentar isso para uma quíntupla diofantina, ou seja, 5 elementos com essa propriedade. E, de fato, recentemente conseguiram provar que se você tem 1 e 3, você já não consegue ir para uma quíntupla. E, de fato, a conjectura é que não existe nenhuma quíntupla. Sabe? Ok, se reduz a isso aí. Outro problema conhecido, em teoria dos números, é a conjectura de Catalan, o problema de Catalan, que era sobre as potências perfeitas consecutivas. Né? Então, a gente tem o 8 e o 9, são duas potências perfeitas consecutivas. A pergunta é se existe outra potência com essa propriedade. Né? Ou seja, a gente quer resolver essa equação, xm menos y é igual a 1, com mn maior ou igual a 2. Quando um dos dois é 2, a gente tem uns problemas já mais restritos do Legendre e do Cole, que são outros resultados, aí você consegue provar algumas outras coisinhas. Mas, usando a teoria de Baker, não foi o Baker que provou isso aqui, foi um outro matemático, Tiedemann, eu acho, ele conseguiu provar que, de fato, essa equação aqui, dada essa equação, você consegue um C efetivo, certo? De tal forma que o máximo entre x, y e mn é menor que c. Aqui ele melhorou um pouquinho o resultado do Baker para conseguir uma constante um pouco melhor. Na verdade, se você troca isso aqui, o 1 por c, né, que seriam potências perfeitas com distância constante, né, seria o que chama de equação de Pillai. Então, também dá para usar o mesmo método para provar que é verdade. Certo? E essa conjectura, só para salientar, foi resolvida pelo Mihailescu em 2012, usando argumentos algébricos. Né? Totalmente diferente. Ok, outro problema, que também é englobado pela teoria de Baker, é o problema de encontrar potências perfeitas em sequências recorrentes binárias, certo? Então, o primeiro problema desse tipo era saber quando é que a gente tem números de Fibonacci que são quadrados, ou números de Fibonacci quadrados. Por exemplo, o 0, 1 e o 144 são quadrados, números de Fibonacci que são quadrados de outros números, certo? E tem vários, né? Você pega uma equação uma recorrência de Lucas geral, tem vários resultados do Ribbenbom, por exemplo, sobre a relação entre a recorrência para você ter uma quantidade de quadrados ou limitar a quantidade de quadrados. Certo, então usando a teoria de Baker, é possível provar o seguinte: se você tem uma recorrência, na verdade ele que nem pede que seja uma recorrência binária, você pega uma recorrência que você tem essa ordem de crescimento dela aqui, certo? Então, é como se ela tivesse uma raiz dominante, uma raiz que é maior,
esse θ aqui é menor que 1, então isso aqui, quando você divide por alfa elevado a n, manda o n para o infinito, isso vai para zero. Então a recorrência, essa n é assintótica a alfa n. Certo? Então, com algumas condições aqui, pedindo que essa subtração não seja zero nunca, você consegue provar que a quantidade de potências perfeitas nessa sequência UN é limitada por uma constante C0 que é efetiva, certo? Usando formas lineares logaritmos também. E, né, trocando o N pela sequência de Fibonacci, por exemplo, que satisfaz essa propriedade aqui, certo? O Bujold, o Mignotti e o Zizek conseguiram encontrar todas as potências perfeitas na sequência de Fibonacci. Aqui eles foram um pouquinho além, porque além de usar a teoria de Baker, que só dava esse limitante, né, ficava... na verdade, quando a gente tem aquele resultado do Baker, a gente tem uma constante que depende de N, e esse N depende da quantidade de logaritmos. Então, quanto mais logaritmo tiver, maior a constante. Quanto maior a constante, pior esse C4 aqui. Certo? Então, para usar esse tipo de resultado aqui, você usa uma fórmula linear com 3 logaritmos, que já dá uma coisa da ordem de 10 elevado a 20 na constante. Então, para você diminuir para uma forma com 2 logaritmos, já diminuía bastante a constante, né? Tem até os resultados específicos para isso. E o que eles fizeram aqui foi usar um método modular, o mesmo método lá que o Wiles usou lá, para poder conseguir umas congruências entre os primos e transformar a forma que tinha 3 logaritmos numa forma que tinha 2. E aí eles conseguiram trazer essa constante para algo computável, algo que você pudesse fazer, né? No artigo deles, eu acho que no último parágrafo do artigo deles, eles colocam que fizeram as contas, aí acho que eles conseguiram uma constante aqui bem grande e colocaram lá acho que no software, não sei qual, no matemática, não sei, passou acho que 7 dias fazendo as contas. Né? Então, essa parte computacional também é bem importante na teoria de Baker hoje, certo? Na teoria de Baker você consegue limitar as soluções, mas resolver tudo é outra coisa. Certo, então vamos falar dessa equaçãozinha aqui, certo? A equaçãozinha aqui, com certeza dá para a gente fazer aqui usando com as congruências aqui, dá para resolver ela de uma forma simples, mas vamos ver como é que eu pego uma equação desse tipo, que seria como se fosse aquela equação de Pillai que eu falei, como é que a gente resolve isso aqui usando a teoria de Baker, certo? Então, sem pensar em congruência, viu, Gugu? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, olha só, primeiro, se eu pego 2m menos 3n, né? Pega aqui, Sandro. Se você pega 2m menos 3n, por exemplo, né? Sei lá, isso aqui é igual a 5. Se você divide por sei lá, 2 elevado a m, você tem 5 sobre 2 elevado a m, igual a 1 menos 3n, 2 menos m. Então, isso aqui é exatamente aquele primeiro passo que a gente tinha lá quando eu falei assim, quando é que a teoria de Baker é aplicável. Né? Então, a gente tem uma exponencial de uma forma aqui, onde a forma, né, isso aqui é módulo de 1 menos e elevado a lambda, onde esse lambda é n log 3 menos m log 2. Então, é uma forma linear em logaritmo, diferente de zero, porque 2 e 3 são... Né, esse cara n log 3 menos m log 2 é diferente de zero. Então, a gente consegue, de fato, usar aquelas constantes lá, aquelas contas lá que fez no Baker, uma forma linear em 2 logaritmos, e consegue esse limitante inferior aqui para a distância entre uma potência de 2 e uma potência de 3, certo? Dependendo aqui do m, eu estou supondo aqui que... Estou supondo não, né? O m é maior que o n, certo? Porque 2m menos 3n é igual a 5. Certo, então eu consigo esse limitante aqui. Só que isso aqui é igual a 5, né? Por outro lado. Então, observa que eu tenho um m elevado a essa coisa polinomial gigante aqui, mas aqui eu tenho um exponencial, né? Então, está dizendo que esse polinômio aqui de grau 10, aproximadamente 10 elevado a 8, está dominando uma exponencial. Então, esse m não pode ser muito grande. Então, de fato, ó, você tem isso aqui. E isso implica que o m é menor que 2.1 vezes 10 a 10 e n menor que 1.4 vezes 10 a 10. É claro que se você pegar esses caras aqui e colocar no computador direto para fazer as contas, pode até ser que o seu computador faça. Mas não é a forma mais inteligente. Então, tem umas formas um pouquinho mais inteligentes de você resolver, né, quando isso acontece. Na verdade, o que aconteceu 10 é um limite aí para fazer essas contas. Mas podia acontecer 80, 300, né? E aí você já esquece, tem que pensar numa coisa mais inteligente. A coisa mais inteligente, né, o próprio Baker também falou sobre isso, era usar frações contínuas, certo? Então, você pega essa equação, você consegue escrever essa equação com essa desigualdade aqui, consegue escrever dessa forma. E então, você tem aqui 3n log 2, certo? Esse 3n log 2, né, é maior que 2n, 5 sobre 3n log 2 maior que 2n, para n maior que 4. Então, de fato, a gente tem esse número irracional aqui sendo bem aproximado por m sobre n. Né? Então, a gente sabe, esse teorema aqui, um teorema garante que, de fato, esse m sobre n é um convergente da fração contínua do log 3 sobre log 2.
Então, a gente tem uma coisa desse tipo, né, onde log 3 sobre log 2 é esse cara aqui. Outro resultado diz que eu consigo um limitante inferior para log 3 sobre log 2, ou para qualquer irracional, menos um convergente da fração contínua. Isso aqui é maior que 1 sobre 2 vezes o k mais 1 ésimo, no caso aqui é o k. Então, k mais 1 ésimo quociente parcial vezes n ao quadrado, que é o denominador do cara aqui. Então, de fato, eu consigo essa desigualdade, certo? E aí eu tenho o seguinte, olha, eu sei que o n é menor que 1.4 vezes 10 a 10, lá do resultado do Baker direto. Só que esse aqui é maior que n, e como o n, né, m sobre n é pk sobre qk, eu me descer entre pk e qk é 1, né, o n é maior que qk. E qk é uma sequência recorrente, é um resultado bem conhecido de frações contínuas, que é a sequência qk dos denominadores das frações parciais aqui domina Fibonacci, certo? Então, a gente tem 1.4 10 a 10 maior ou igual que fk. Isso aqui não pode ser para k muito grande, então k é menor ou igual que 50. Quando o k é menor ou igual que 50, a gente consegue encontrar o máximo dos ak mais 1. Ó, isso aqui é bem facinho, né? Facinho assim, né? Se for no braço é um pouco mais complicado, mas no computador é bem facinho você encontrar, e o máximo é 55. Então, de fato, a gente consegue dizer quanto é esse mínimo aqui, né? Então, usando esse mínimo aqui, usando esse limitante superior, a gente consegue obter que o n é menor ou igual que 24. Então, a gente saiu de n menor que 10 a 10, 1.4 10 a 10, para n menor que 24, e aí fica uma verificação trivial, faz isso aí facinho, certo? Só que esse é o caso homogêneo, né? O caso bonitinho, onde aparece a fração contínua. O que pode acontecer também é de a gente ter uma desigualdade, não desse tipo, mas onde aparece um mi aqui, certo? Esse mi seria uma parte não homogênea, um cara diferente de zero, um irracional, ou um número real qualquer, diferente de zero. Então, a gente tem uma desigualdade desse tipo, né? Uma desigualdade de Diofantina, onde n, m e k são as variáveis aqui. C7, C8, C8 é uma constante maior que 1, C7 é uma constante positiva. Então, a pergunta é, nesse caso, né, isso acontece, por exemplo, em equações simultâneas de Pell, por exemplo, acontece de ficar essa forma não homogênea, né? Então, não posso usar, entre aspas, não posso usar a fração contínua direto. Então, né, para resolver esse tipo de problema, o próprio Baker e o orientador dele, Davenport, conseguiram um resultado para trabalhar, também envolvendo frações contínuas, para trabalhar com esse tipo de problema. E o resultado é esse aqui já é um refinamento do resultado dado pelo Duyela-Peter, certo? Então, não vou enunciar um pouco aqui o resultado, mas é um resultado que quando você tem essa desigualdade diofantina, você consegue uma relação entre as variáveis aqui, certo? Então, isso aqui é muito útil, né? Então, a gente consegue resolver equações também com que a priori a gente usa Baker, consegue 10 a 300, depois usa Baker e Davenport, consegue diminuir para 1.000, 2.000, e às vezes pode usar de novo, pode ficar usando até diminuir para um número calculável. Certo, então, e o que é que vem depois de Baker, né? Depois de todos esses avanços, eu não falei aqui, mas um problema muito famoso que foi resolvido usando formas lineares também, foi o problema do número de classes, certo? Que é um problema que foi proposto pelo Gauss, que é um problema algébrico, né? Eu não me ative aqui para esses problemas, mas digamos, você tem um certo anel, você tem um anel de inteiros de um certo corpo, você tem um anel de inteiros de um corpo, você quer saber quanto esse corpo não tem fatoração única, tem um número de classe associado, então, na verdade, tem um ideal de fracionário lá. E aí a ideia, a pergunta do Gauss era saber listar todos os corpos quadráticos imaginários que tem número de classe 1. Então o Baker também conseguiu resolver esse problema. Não só um, mas o 2 também ele conseguiu fazer as contas. Exato. Isso, número fatorial, exatamente. Certo, alguns resultados depois do Baker, né, que deram uma nova visão para essas formas lineares. O resultado do Schmidt, né, o teorema do subespaço de Schmidt, que é um teorema que tem a ver com formas lineares, mas aqui no caso um sistema de formas lineares. Tem um enunciado um pouco espinhoso no caso do não arquimediano, não vou falar aqui não. Certo? E também tem resultados sobre formas lineares no caso peádico, certo? Então, na verdade, tem formas lineares no caso elíptico também, certo? Eu não conheço muito mais não, certo? Né? E problemas que poderiam ser pensados, né? Problemas que não deram para resolver, são tipo, formas não lineares no logaritmo, né? Por exemplo, log de 2 ao quadrado mais log 3, né? Então, isso aí já é um probleminha aberto e já precisaria de pelo menos, teoria transcendente, essa é a complicação, né? Geralmente, ou você cai num resultado que já é conhecido, ou você tem que criar uma outra coisa para poder resolver um certo tipo de problema. Certo? Mas existe uma conjectura chamada conjectura de Shanwell,
certo? Que talvez é o problema mais importante aberto em teoria transcendente. E essa conjectura, ela diz o seguinte: se você pega n números complexos QLI, então você pega essa lista, ó, x1, xn, x1 até xn, esses dois n números, então existem pelo menos n entre eles que são algebricamente independentes. Algebricamente independente significa que não existe um polinômio com n variáveis que anula esse cara. Seria uma generalização de números algébricos. No caso, algebra independente é uma generalização de números transcendentes. Então, não só cada um é transcendente, como eles não têm relação algébrica entre eles. Por exemplo, um problema em aberto é se A e π são algebricamente independentes. Existe alguma relação algébrica entre A e π. Mas até hoje, por exemplo, estava até conversando com o Gugu, não se sabe nem, por exemplo, se você pega uma potência de E e iguala a uma potência de π, se isso é possível quando m e n são números naturais. Isso é equivalente a log de π ser irracional e é um problema em aberto. Né? Ok, então essa conjectura aqui, e essa conjectura consegue implicar, por exemplo, o caso 2 dessa conjectura já consegue implicar na independência algébrica de A e π, por exemplo. Né? Mas o interessante é o seguinte, um corolário de uma linha dessa conjectura já consegue generalizar bastante o resultado do Baker, né? Que seria o seguinte: se você pega log alfa 1, log alfa n, QLI, então de fato eles são algebricamente independentes. Isso supondo que a conjectura é verdadeira, certo? Então o Baker provou que eles eram Q barra LI. Se Shannon for provado, a gente consegue provar que de fato são algebricamente independentes, que é uma coisa muito mais forte, é infinitamente mais forte. Né? E a prova era só tomar o xi igual ao log de alfa i. Então, basicamente era isso que eu queria falar, certo? Espero que tenha ficado um pouco claro, era uma palestra de divulgação, não adentrei muito nos resultados aqui, né? Sobre comportamento de funções, algumas coisas do Maley, do Baker também. Mas o Baker foi um grande matemático, né? Um grande teórico dos números, né? Um cara que muita gente dizia que era bem simpático, como eu falei no começo, eu não cheguei a conhecê-lo, né? Mas que os trabalhos mudaram essa área, né? Que é uma área bem complicada, né? Então esse resultado dele é um resultado fenomenal na área de teoria transcendente, né? E a gente está agora a esperar o próximo, né? Quem vai ser o próximo a fazer um avanço bem bacana nessa área, né? Então era isso. Obrigado a todos.